chegou o momento! Mais uma videoaula! E agora é um assunto maravilhoso. Esse assunto, olha aí pessoal, primeiro uma entradinha clássica, certo? A entradinha clássica que não pode deixar de aparecer. Nós temos aqui então, hoje o estudo, ele vai ser o estudo dos capacitores, certo? Os capacitores, eles são dispositivos que servem para armazenar cargas elétricas. Por exemplo, um desfibrilador ventricular, ele armazena carga e essa carga tu vai usar num determinado momento. Por exemplo, para salvar a vida de uma pessoa que está tendo uma parada cardíaca, que está tendo um certo infarto, alguma coisa desse gênero. A carga é armazenada e tu vai usar essa carga quando você precisar. Então, nós temos, por exemplo, aqui ó, a definição de capacitância, correto? Eletrizando o capacitor, carregando esse capacitor. E a medida de sua capacitância, ela é muito parecida com a questão da volumétrica, capacidade volumétrica, parecida. Tá? A capacitância ou capacidade de um capacitor é a quantidade de carga dividido pela diferença de potencial. Carga por DDP, carga por DDP, carga por DDP, certo? Nós podemos passar agora, correto, aqui tem a equaçãozinha mágica, olha só, para vocês memorizarem, volta um pouquinho aí, Pabudão, volta só um pouquinho, volta mais um, olha só, capacitância é carga por DDP, né? Isso aqui é o U, VA menos VD. Se tu pegar esse U que está diminuindo, passa multiplicando para esse lado, aí vem a equaçãozinha mágica, ó. Carga, capacitância e DDP. Carga, capacitância e DDP. Larga aí. Ó, aí fica a equaçãozinha mágica, mais uma. Pode avançar. Olha só. Não tem como você errar essa equação. Ah, não tem como. Então, carga, capacitância e diferença de potencial. Volta um pouquinho. Olha só para vocês verem. Volta mais um pouquinho. A carga é dada em Coulomb e a DDP é dada em Volt. Coulomb por volt vai dar o farad, certo? Coulomb por volt vai dar o farad, a unidade de capacitância do capacitor. Pode ir passando para que vocês vão visualizando de novo. E agora, nós temos o seguinte, ó, as características da capacitância. Cuidado! A capacitância de um capacitor, ela vai sempre ter o que não depende e o que depende. Tá ligado, Papudão? Você está prestando atenção? Ó, a capacitância de um capacitor não depende da carga armazenada no capacitor. É que nem você, por exemplo, pegar sua garrafa d'água e colocar, por exemplo, assim, ó, meio litro de água. Tá? Tem uma capacidade de meio litro, certo? Mas aqui tu não vai tomar, né? Toda a água, você enche ali no bebedouro, mas você não toma toda essa água aí. Você nem toca, né, na água, certo? Ou você esvazia. A capacidade daquele meio litro não vai mudar. Pois da mesma forma, o capacitor, ele não vai mudar, ele não vai alterar a sua capacidade se tiver carga ou se não tiver carga, certo? Então a capacidade não depende da carga armazenada no capacitor, assim como a capacidade, ela não vai depender da diferença de potencial entre as armaduras do capacitor, certo? O professor dá um exemplo aí da DDP. É a mesma coisa que tu chegar no bebedouro, o bebedouro funciona como se fosse a DDP, correto? Então ela não vai mudar, certo? Não vai mudar a fonte ali, no caso do bebedouro, e a capacitância não vai depender daquela fonte, ou seja, tu vai ter tua garrafinha de água, né, de meio litro, ela não altera, ela não modifica, com carga, sem carga, por isso que não depende da carga e não depende da DDP, faz de conta que é o bebedouro, tá certo? E assim também, a capacitância ela não depende do material que é feito o capacitor, não depende do material, qualquer material que for feito o capacitor, beleza, certo? Muito bem, agora nós temos o seguinte, nós temos agora, na sequência, pode passar um pouquinho, nós temos aqui o que a capacitância depende. A capacitância depende da forma geométrica do capacitor. Olha só, se o capacitor ele vai ser um capacitor
cilíndrico, se ele vai ser um capacitor plano, se ele vai ser um capacitor esférico. O capacitor tem sempre essa relação com a sua forma geométrica. Forma, guarda. Principalmente a forma do capacitor plano, que muito é utilizado nas questões, nas provas, nos concursos. Outra coisa que a capacitância depende das dimensões do capacitor. Área, distância, correto? Dimensão do capacitor. Sempre então a capacitância, o Czão vai depender. E uma coisa que também depende a capacitância, da natureza do dielétrico. Olha só, dielétrico. Onde tu está lendo dielétrico aqui é a mesma coisa que isolante. Isolante, certo? Da natureza do dielétrico. Se esse dielétrico ele vai ser um vácuo, se esse dielétrico vai ser uma outra placa, uma placa de... Você botou uma placa entre duas placas carregadas do capacitor. Vai mudar a natureza do dielétrico, que é dado por essa letra aqui, entre as armaduras do capacitor, correto? Você vai entender melhor aí, Papudinho, você vai entender melhor essa relação quando a gente trabalhar muito bem a ideia da equação do capacitor plano. Capacitor plano, professor? O que é isso? O senhor está falando demais, capacitor plano. Dá só uma olhadinha. Olha aí. Olha só. Esse aqui é o que você precisa saber. Em primeiro lugar, olha a imagem. Certo? Ó, positiva placa, negativa placa. Você não está lembrando de nada, não está assim, não tá voltando um pouquinho no tempo. O campo elétrico uniforme, lembra? Tá? Do positivo para o negativo, tinha um campo elétrico uniforme, mesmo módulo, mesma direção, mesmo sentido. É importante que vocês saibam isso. A capacitância do capacitor plano e o desenho desse capacitor plano aqui, ó. A imagem de representação do capacitor plano. Olha só que legal. A imagem, duas placas planas e paralelas. E aí, pessoal, do que o capacitor plano depende mesmo? Da forma geométrica. Apresenta a forma plana. Das dimensões do capacitor, especificamente plano. Ó, a capacitância, ela é diretamente proporcional à área. Quanto maior a área, maior a capacitância. A capacitância vai ser inversamente proporcional à distância, correto? E aqui depende da natureza do dielétrico, certo? Uma coisa é tu ter um capacitor, onde ali entre as armaduras é vácuo, vazio, certo? Esse dielétrico, eu costumo dar um exemplo assim, como se fosse um recheio, tá? Claro que se é vácuo não tem recheio, né? Óbvio, né? Professor, é óbvio, tá? Então, mas só como se fosse um recheio, ele fica controlando, tá? Ele fica controlando a intensidade do campo elétrico ali, correto? Senão o capacitor, ele pode carregar o capacitor, né? E ele se descarregar por conta própria. Não, é isso que eu só quero fazer esse link de novo. O capacitor, ele é um dispositivo que ele serve para armazenar carga, e essa carga, ela vai ser usada quando você quiser. Tu vai ligar, né? Eu vou ligar o data show aqui, eu vou ligar, por exemplo, né, o ventilador, eu vou ligar o ar-condicionado, eu vou desligar a televisão, ligar e desligar. A função do capacitor é essa, liga e desliga. Mas é quando você quer. Agora, ele não pode ligar por conta própria ou ele se descarregar por conta própria. Você ligou? Ficou ligadão, cara. Tem que ficar ligadão, tá? Fica ligadão. Bem, tá apagadinho aqui. O papudinho já vai dar uma passada. Olha só. Tá aqui, ó, no interior do capacitor plano, o campo elétrico uniforme. Vetores são de mesmo módulo, mesma direção e sentido. Retomada do céu. Campo elétrico uniforme. Pode passando. Olha só. De novo. Olha só a capacitância. Carga por DDP. E a equação da capacitância. Esqueci de passar o macete. Esse aqui vocês já sabem, né? Capacitância, carga por DDP, passa para lá multiplicando, fica facinho. Esse aqui é o EAD, da capacitância do capacitor plano. EAD, ensino à distância. Ensino à distância. Essa é a definição de capacitância, correto? Do capacitor. E essa aqui é a específica forma para a capacitância do capacitor plano. EAD, ensino à distância.
Se tu igualar as duas capacitâncias aqui, ó, tu fica com uma relação clássica, básica, ó. Carga DDP de elétrico, que é a mesma coisa que isolante, a área entre as placas, melhor dizendo, e a distância entre as placas. Fechou, pessoal? Muito bem. Agora nós temos a sequência. Pode passando. Olha aqui, ó. Nós temos uma forma, uma abordagem de associar esses capacitores. Nós temos uma associação de capacitores em série e uma forma de capacitores de associação de capacitores em paralelo, tá? Então tu pode associar, juntar capacitores, por exemplo, planos, né, que é o que a gente trabalha no ensino médio, e paralelo. Quais são as características? Dê uma olhadinha, né? Olha só, quando é uma série, é um capacitor ao lado do outro em sequência. Cada capacitor, tá, vai ter uma diferença de potencial, porque vai estar associado a uma fonte de tensão. Cuidado, isso é um capacitor, isso é um capacitor, isso é um capacitor. Correto? Aqui é a mesma coisa. Isso é capacitor, isso é capacitor, isso aqui é capacitor. Agora, isso aqui não é um capacitor, isso aqui é uma fonte de tensão. Isso aqui é como se fosse uma bateria, pessoal. É como se fosse, sei lá, um positivo ou um negativo, alguma coisa que tenha placas, né, bem fortes, né, fonte de tensão, uma tomada. Pronto. Então, nós temos aqui, ó, obrigatoriamente, nós temos a série C1, C2, C3. Ligados com essa fonte aqui de tensão, o 1, o 2, o 3, as DDPs em cada capacitor. Qual é a característica da série? A carga é constante. A carga que vai ser acumulada, armazenada no 1, a carga armazenada no 2, a carga armazenada no 3, tá? Obrigatoriamente vão ser sempre cargas, certo? Iguais. Então a carga é constante, Q1, Q2, Q3. Já a diferença de potencial, ela não é constante, certo? O 1, o 2, o 3, certo? Dessa forma, se a DDP não é constante, a gente vai fazer uma soma de 1 mais o 2 mais o 3. A soma dessas DDPs vai te dar a DDP total, fechou? E agora, assim, ó, gente, para se pegar e associar valendo, tendo a capacitância total, tu vai fazer a soma dos inversos. Na série, tu faz a soma dos inversos. 1 sobre capacitância total, 1 sobre C1, mais 1 sobre C2, mais 1 sobre C3. Assim você faz a associação dos capacitores em série. Agora vamos para o paralelo. No paralelo, é como se fossem retas paralelas. Guarda essa dica, ó. Como se fossem retas paralelas. Aqui não, aqui era uma sequência, série, correto? E aqui é paralelo. Os três capacitores estão ligados, ó, fiozinho, ligou aqui, ó, e aqui formam nós. Cada vez que tiver nó, cada vez que tiver nó, obrigatoriamente nós vamos ter o quê? Nós vamos ter paralelo. Quando é série, não tem nó. Se ligou nesse detalhismo? Beleza? Você tá ligadão, meu? Então, ó, agora a carga não é constante. A carga que vai sair da fonte, certo? Ela vai ter três caminhos para ser dividida aqui, ó. Ela vem um pouco para o 3, ela vem um pouco para o 2 e ela vem um pouco para o 1. Diferente que aqui, ó, que vinha a mesma carga. Era a mesma carga distribuída. Agora aqui não, perdão, certo? Aqui não, ó. A carga se divide, um pouco vai para o 1, um pouco vai para o 2, um pouco vai para o 3. Por isso que no paralelo a carga não é constante. Q1, Q2, Q3. Tu vai fazer a soma para obter a carga total. Correto? Quem é constante agora é a diferença de potencial. A diferença de potencial é constante. Certo? Os três capacitores estão ligados pelos mesmos pontos aqui, ó, a fonte. Nó da esquerda, nó da direita, ó. Correto? Aqui nós temos a fonte DDP. Correto? Então a DDP é constante. E o legal para fazer a associação agora, em paralelo, tu simplesmente faz a soma como um ó. C1, C2, C3. Aqui, na série, era a soma dos inversos, gurizada. Certo? Aqui é a soma dos inversos. E aqui não.
No paralelo, é simplesmente uma soma, C1, C2, C3. Correto? Memoriza isso, vai ficar fácil para a gente ter uma relação, certo? De aplicação. Agora estou me lembrando, os guris aqui estão passando, né? Me ajudando. Tem um detalhe, quando a gente tecla também, está teclando, estou pedindo para eles passarem, tem ali um comando, né? Que também não deixa de ser, comando da tecla também, ele é de capacitores, certo? De armazenar e usar a carga quando nós queremos. Pode passar? Pode passar, queridão? Olha só o macete aqui. O macete que é válido apenas para 2 capacitores em série. Tu vai fazer o produto dos capacitores pela soma dos capacitores. Mas é só utilizar esse macete para 2 em série. 2 em série, 2 em série. Tá? Faz o produto pela soma. Correto? Aí vai fazer rapidamente quando os capacitores estiverem 2 a 2 associados. Pode passar, queridão? Vamos cuidar uma coisa, para nós finalizar legal aqui, ó. Tá? Para nós finalizarmos a ideia de capacitores, certo? Um capacitor armazena carga, né? Onde a carga há um campo. Lembra daquele campo do campo elétrico uniforme que tem no capacitor de placas planas e paralelas. Então, onde a carga há campo, e o que tem dentro do campo? Da nossa outra videoaula, tem energia. Sabia que a gente pode fazer um cálculo dessa energia potencial armazenada no capacitor? Sim. Aqui nós temos um gráfico de carga por diferença de potencial. Mantendo a mesma capacitância, a carga e a DDP são diretamente proporcionais. Então, pessoal, se num capacitor tem carga, vou ser repetitivo de novo, se num capacitor tem carga e onde a carga há um campo elétrico, certo? Dentro do campo tem energia potencial e essa energia pode ser usada, né, na realização de um trabalho para mover cargas. Claro que a gente não quer que as cargas se movam, nós queremos que as cargas elas estejam ali prontas para serem usadas quando descarregar o capacitor. Por exemplo, para salvar a pessoa, para salvar, dar um choque na pessoa, tá? No sentido de trabalhar, né, ressuscitar a pessoa. Ou, brincando um pouquinho, pode ser naquela brincadeirinha, né, do capacitorzinho da caneta, nunca tomou um choque, né, daquela caneta. Professor, o senhor precisa assinar aqui, a sua letra é bonita, assina, por favor. Tá? Quantas vezes já tomei esse choque? Tá? É um capacitorzinho, aquela caneta, ou aquele livro, né, aquele livro que tem ali tem umas boazudas na frente ali, então tu vai abrir assim, tá? E o cara vai lá e toma um choque. Brincadeira, né, meuzinho? Então tá, então vamos lá, vamos passar aí, queridão, vamos passar, para você ter aí, ó, a carga armazenada, certo? A carga armazenada vai ser dada através da área do triângulo, certo? Ó, tu tem base e tu tem altura. A base vezes a altura dividido por 2, a base que vai ser DDP e a altura que vai ser a carga. Aí então, olha lá, pode ir passando, ó, área do triângulo, base vezes altura sobre 2, utilizando a equaçãozinha, né, carga capacitância de DDP, correto? O vulgo QQ, tá? O vulgo QQ, legal? Ó, a base é a carga, a altura é a DDP. Se tu substituir aqui no lugar da carga, você vai ficar, olha lá, ó, você vai ficar com C, né? Ó, Q vezes 1 sobre 2, que tá aqui, 1 sobre 2 aqui. Legal, tá? Só para ajeitar, ó. A área é a energia. Então ficou Q vezes 1 sobre 2. Se eu substituir no lugar da carga, vai ficar, ó, CU vezes U dividido por 2. Experimenta juntar aqui, caramba. CU vezes U, tá? Vai dar a energia capacitância DDP ao quadrado sobre 2. Q ao quadrado sobre 2. Beleza? Correto? Mas dica legal, né? Mas dica legal para vocês, correto? Para vocês entenderem, né, a ideia do que faz um capacitor. Ele serve para armazenar carga, tá? E essa carga vai ser utilizada num determinado momento. Correto? Beleza? Você gostou da aula? Certo? Ela vai vir daqui a pouco com uma outra aula legal. Correto? Um abraço para vocês. Muito bem, pessoal. Chegou a hora. A hora é a hora.
história da hidrodinâmica. Vamos dar uma revisada, uma repassada sobre assuntos relacionados a escoamento de líquidos, certo? Nós temos aqui então, olha só, o escoamento de um líquido. Ele pode ser escoamento em regime permanente ou regime estacionário, tá? Regime permanente ou estacionário. Ou seja, é um líquido escoando de uma forma ideal. Só que existe um escoamento chamado escoamento variado, que é o escoamento de uma turbulência, tipo turbulento, onde a velocidade ela não é mantida constante em cada ponto, certo? Só que isso é uma boa discussão para a faculdade, é uma boa discussão para uma tese de mestrado, de doutorado, estudar escoamentos, né? Escoamentos variados. O nosso assunto agora, ele é direcionado para um estudo de uma prova, de um vestibular, de uma pequena abordagem para o Enem e também, por que não, para a tua prova que tu está fazendo no colégio. Isso é bastante proveitoso, será bastante proveitoso. Portanto, pessoal, fique atento aqui às dicas que o Coelhão vai passar para vocês, ok? Então, a primeira coisa que vocês têm que saber dentro do regime, pode voltar, querido, pode voltar, vamos fazer a abordagem em cima da vazão. Primeiro, o escoamento de um líquido, né, entendendo a vazão do líquido. Olha só, a vazão, ou está vazando, é como se tu pegasse uma torneira e abrisse a torneira e fazer um efeito lá, um chuá. Ou tu pegar a garrafa d'água e virar. Isso aí é um vazamento. Podia ser a vazão de carros, podia ser a vazão de pessoas passando por um determinado local, região, certo? Bom, podemos viajar um pouco mais na ideia, no conceito sobre o que é a vazão. Mas agora nós vamos direcionar que a vazão vai ser ou de uma forma, né, livre ou dentro de um conduto. Mas especificamente vai ser dentro de um conduto que nós vamos trabalhar. Vazão é a razão entre o volume de líquido que passa numa seção transversal e o intervalo de tempo que vai escoar, que vai passar isso aqui, vai passar o líquido. Tem muito líquido passando aqui dentro, ó, não, muito líquido, certo? Muito líquido passando. Então, isso aqui é um cano, entenda? Ele tem uma área de secção transversal. É que nem você pegar, né, a cenoura. Nota coelho, cenoura, tá ligado, né? Então, você pegar a cenoura e cortar em rodelinhas. Isso é um corte de área de seção transversal. Pega ali, né? E secciona, corta. Então, é como se você vai ter aqui, ó, a área da secção transversal, o líquido escoando e eu tenho uma quantidade de líquido que foi escolhida aqui. Então, o volume de líquido que escoar por essa área num certo intervalo de tempo, o volume de líquido que passar pela área da secção reta por um intervalo de tempo, isso dá vazão. Se eu desdobrar a vazão, né, posso fazer esse desdobramento? Pode, porque aí vai cair numa outra fórmula aqui, ó. Vazão também pode ser área vezes velocidade. Eu posso fazer um desdobramento. Isso aqui é um conceito matemático. Mas a fórmula bastante utilizada, ou que pode ser utilizada numa questão, num exercício, vazão é área vezes velocidade. Se liga no macete, que é avô ou que é avó, só que não vai confundir. Esse V maiúsculo é o volume, e esse V minúsculo aqui, ele representa a velocidade. Certo, Pabudão? Então, se eu pegar aquele volume e fazer um desmontator aqui, ó, desmontar, volume é a área da base multiplicado pelo deslocamento, que é a altura. Área da base vezes a altura. Área da base vezes a altura. Que dá o volume. Então, se eu colocar área vezes velocidade, correto? Deslocamento, nós vamos ter chegando nessa relação aqui, ó. Vazão é a área multiplicado pela velocidade. Então, deslocamento por área, nós vamos chegar então ao deslocamento por tempo, vai ter dar a velocidade e, consequentemente, vai ter a vazão, vai ser obrigatoriamente a relação volume pelo tempo, ou vazão é área vezes velocidade, o vulgo que é a boa. Tá ligadão? Unidade, sistema internacional, metro cúbico por segundo. Mas cuidado que nós também podemos usar, deixa eu pegar minha canetinha aqui, nós podemos utilizar também a vazão
através de litros por segundo. Litros por segundo. E tu deve anotar que 1 metro cúbico sempre são 1000 litros. Anote isso. E também anote que 1 decímetro cúbico vai corresponder a 1 litro. Faça essas anotações, porque isso sempre é uma mão na roda para a gente trabalhar com unidades. Claro, lembrar ainda que 1 hora é 3.600 segundos, né, que 1 minuto é 60 segundos. Aí essas relações de tempo são relações bem práticas e você deve, então, estar atento. Muito bem, agora sim nós vamos continuar na nossa aula de revisão aqui. Nós temos a equação de continuidade. A equação da continuidade, nota, contínuo, algo que vai ser contínuo. O que vai ser contínuo? Quem vai ser continuado vai ser o volume do líquido, certo? Pois esse líquido que está escoando, ele é um líquido ideal, ele é um líquido incompressível e sem viscosidade. Então, obrigatoriamente, esse líquido, ele está passando de uma região a outra, e ele está passando, obrigatoriamente ele está passando de uma área grande para uma área pequena. Pensa numa tubulação de edifício, de casa, tu tem um cano bem gorduchão e depois ele estrangula, certo? Emendando, né? Tipo como se fosse um cano de 100 milímetros de diâmetro, e depois se transforma num cano de 75 milímetros de diâmetro, correto? Então aqui, 100 e 75 de diâmetro, correto? Emendando, vamos fazer uma coisa assim prática para que você possa entender. E está passando líquido aqui, está escoando líquido, certo? O volume de líquido que tu vai ter nessa região escolhido, o volume de líquido que está passando nessa região, vai ser o mesmo volume de líquido que vai estar passando na região menor, no mesmo intervalo de tempo. Então, o volume é contínuo, certo? Ah, professor, por que continuidade? Contínuo o volume. O mesmo volume de líquido que tu tem aqui é o mesmo volume que tu tem aqui, no mesmo intervalo de tempo. Mas, tu vai ver então que a vazão vai ser constante, o volume é o mesmo, o líquido é incompressível, mantém o mesmo volume, por mais que você faça força de grande intensidade. E aí, pessoal, vocês vão chegar nesse desdobramento aqui, a vazão em 1 é igual a vazão em 2. Como eu disse, tem um perde-ganha. O que ganhar em área, vai perder em deslocamento. O que ganha em área, perde em deslocamento. Se perder em deslocamento, vai perder em velocidade. Se tu não está entendendo o raciocínio, olha só, a velocidade é o deslocamento pelo intervalo de tempo. Delta S por delta T, velocidade média, certo? Aí então, se o deslocamento aqui for pequeno, aqui pequena é a velocidade. Delta V é o volume, maiúsculo. V minúsculo é a velocidade. Moral da história, o que ganha em área para a mesma vazão ou para o mesmo volume, o que ganha em área perde em deslocamento e perde em velocidade. Correto? O que ganhar em área perde-se em velocidade. Nessa região gorda aqui, nós temos área grande, velocidade baixa. Tá ligado, meu queridão? Agora, quando o líquido, o mesmo líquido que quando ele passa na região gorda, ele tem que passar pela região pequena. Vai ser contínuo, é o mesmo volume mantido, mas agora vai perder em área da secção reta e vai ganhar em deslocamento. Ganhando em deslocamento, ganha em velocidade. Por isso, na fórmula, vazão igual a vazão, vazão em 1 igual a vazão em 2. Perde na área, ganha na velocidade. Certo? Vazão em 1 igual a vazão em 2. Isso é continuidade. Ó macete, avô, avó, avô e avó. O que ganhar em área, perde-se em velocidade. E o que perder em área, vai ganhar em velocidade, porque vão ser grandezas inversamente proporcionais. Inversamente proporcionais. Certo, pessoal? Vamos passar, Carlão? Olha só, nós temos aqui o chamado medidor Venturi. Muito cuidado, que isso aqui tem umas pegadinhas. Nota. Claro, a explicação mais minuciosa do medidor Venturi, ele vem da equação de Bernoulli. Depois a gente dá uma retomada, volta em alguns aspectos de Bernoulli, né? Ou explica minuciosamente
a ideia de Bernoulli. Mas agora, como nossa aula é uma aula prática, rápida, certo? Para a tua revisão da tua prova, para um concurso que tu vai realizar, certo? Então, vamos nos deter nesse aspecto aqui, certo? Olha só, nós temos dois canos, um cano gordo e um cano magro. O volume de líquido é mantido constante, certo? Esse é um cano gordo, esse é um cano magro. E aí, pessoal, o que vai acabar acontecendo? Vai acabar acontecendo que nós vamos colocar dois canos aqui, ó, verticais, para medir a pressão. Nós vamos colocar ali manômetros, medidores de pressão. Então, cuidado, não vale a relação força sobre área aqui, é justamente aí que está a pegadinha, certo? Aqui tu tem que tomar muito cuidado no que nós vamos falar agora. Tomando uma mesma medida de altura de linha de corrente, como isso aqui é chamado, pela continuidade, o que ganha em área perde-se em velocidade. Por exemplo, no ponto 1. Aqui no ponto 2, o que perde em área ganha-se em velocidade, certo? Só que agora nós queremos entender a pressão. A pressão aqui em 1, ela é maior que a pressão em 2. Ah, professor, vai estar totalmente contrário daquilo que tu tinha falado numa outra videoaula, num outro tópico, né? Na outra, aquilo que foi explicado no livro, que eu estou lendo. Quanto maior a área, menor a pressão. Só que agora não é. Não é uma coisa sólida. Não é um líquido em repouso. Agora o líquido está, ó, fluindo. Então, nós vamos ter, ó, onde for maior a área, menor a velocidade, e aqui a pressão ela é maior. Certo? Já vou te explicar. Aonde a área for menor, o líquido está escoando com mais velocidade, é mais rápido. Quanto mais rápido a velocidade, menor vai ser a pressão. Professor, explica isso direito para que a gente possa ter uma ideia. Então é o seguinte. Pela equação da continuidade, você verificou que quando o líquido passou da área grande para a área pequena, ele não sofreu um aumento de velocidade. Quando passou da área grande para a área pequena, ele aumentou a velocidade. Se ele aumentou a velocidade, é porque tem uma aceleração. Esse A aqui é de aceleração. Certo? E onde há uma aceleração, há uma força resultante. Isso aqui é força resultante da segunda lei do Newton. Ó, da segunda lei do Newton. Força resultante vetorial é a massa do fluido, no caso, multiplicado pela aceleração. Então, esse líquido está sofrendo uma aceleração. O líquido foi acelerado da área gorda para a área pequena. Ele sofreu uma aceleração e sofreu, então, a ação de uma força resultante, obrigatoriamente. Quem é que gerou essa força resultante? Quem gerou essa força resultante? Quem gerou essa força resultante foi a diferença de pressão da área grande para a área pequena. Aqui em 1 tem mais pressão. A pressão em 1 vai ter que ser maior que a pressão em 2. Cuidado! Onde a velocidade é baixa, a pressão é grande. Onde a velocidade é alta, a pressão é pequena. Guarda, o líquido aumentou a velocidade. Ele sofreu aceleração. Se ele sofreu aceleração, é porque sofreu uma força resultante. Quem é o gerador da força resultante pela segunda lei de Newton? Diferença de pressão. Os fluidos só se movimentam por diferença de pressão. Tu sabia, Papudo? Então, tem que ter, né, mais pressão onde a velocidade é baixa. Onde a velocidade é alta, a pressão vai ser pequena. Claro que no escoamento ideal. Muito bem. Carlão, vamos passando, Carlão. Olha só para retomar, tá aqui, ó. Nós temos assim o chamado efeito Venturi. Quando a velocidade de um fluido aumenta, a pressão diminui. Certo? Leia bem isso, tenha essa ideia. Quando a velocidade de um fluido aumenta, a pressão diminui. Então não esqueça, olha o que está escrito. Maior velocidade, menor a pressão. Menor a velocidade, maior a pressão. Você entendeu? Beleza? A lei de Torricelli é a mesma equação, ó, que tu já aprendeu, V ao quadrado, V0 ao quadrado, mais 2A, correto? 2A
delta S, só que agora vai ser delta H, ou simplesmente H. Eu chamei de H aqui, então vamos deixar H, ok? Então, pensa numa caixa d'água que está vazando. Pensa na tua garrafa de litrão, PET, tá? Encheu de água, está tampado lá, e aí então você vai pegar, tirar a tampa, e aí vai começar o escoamento aqui do líquido. Tem uma questão do Enem, uma questão teórica que falava sobre isso, então muito atento para a equação de Torricelli, ó. Tu vai fazer V ao quadrado vezes R ao quadrado mais 2GH. Aí então, como o líquido que vai escoar praticamente vai sofrer uma queda sob efeito de gravidade aqui, ó, praticamente ele vai partir com velocidade inicial zerada, vai ser uma queda livre. Ao chegar aqui no furo, pensa na garrafa PET, onde tem um furo, está aberto e aí começa a vazar o líquido aqui, ó. Ok? Então, nós podemos usar, claro, isso aqui tem o princípio de conservação de energia, ok? Mas vamos ser práticos agora. Pensa na equação de Torricelli. V ao quadrado vezes R ao quadrado mais 2GH. Como a velocidade inicial vai ser praticamente zero, o líquido, as moléculas do líquido que vão estar descendo, caindo sob o efeito de gravidade aqui, ó, praticamente sua velocidade inicial é zero, mas era isso aqui, ó. Aí fica V ao quadrado igual a 2GH. Se tu tirar a raiz, vai ser raiz quadrada de 2GH. Então, nota, ó, tu tendo a altura, certo? Tu tendo a altura, que ela começa a contar a altura da coluna de líquido, ou a altura onde tiver o furo, obrigatoriamente tu pode calcular essa velocidade pela equação de Torricelli. Certo, pessoal? Claro que vai ter mais dicas, claro que vai ter mais detalhes sobre exercícios desse conteúdo, correto? Vai ter a relação também da equação de Torricelli, além da equação de Torricelli, são umas quantas equações, né? Equação da continuidade, equação de Torricelli e equação de Bernoulli, dá para se perder, né, Papudal? Mas é importante que vocês saibam que na nossa próxima videoaula, na parte de segundo ano, nós vamos falar sobre a equação de Bernoulli e também fazer alguns exercícios relacionados a